Olá, já pararam para pensar no que faz cada um de nós ser quem a gente é? O que torna alguém único? Bom, hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das questões mais antigas da humanidade, a personalidade. E para isso, vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo para entender como as nossas ideias sobre o que é ser normal e o que é um transtorno mudaram e mudaram muito ao longo dos séculos. Bora lá? Pois é, essa é a grande pergunta, né? A pergunta de US$ 1 milhão que persegue filósofos, cientistas, todo mundo há séculos. Porque, vamos combinar, todo mundo tem suas manias, seu jeitinho. Mas onde é que está a linha? Onde é que o jeito de ser de alguém vira algo mais sério? Quando que esses traços começam a causar sofrimento de verdade, sabe? É exatamente essa fronteira que a gente vai investigar aqui. Então, para a gente ter um ponto de partida, vamos dar uma olhada na definição clínica de hoje. Um transtorno de personalidade não é só sobre ser diferente ou excêntrico. A chave aqui é um padrão de comportamento que é rígido, inflexível e que causa um sofrimento real, seja para a própria pessoa ou para quem está em volta. Pensa assim, é como se a pessoa tivesse um software interno que a faz reagir sempre do mesmo jeito, mesmo que isso traga problemas enormes para a vida dela, para os relacionamentos, para o trabalho. É desse nível de impacto que a gente está falando. Ok, com essa base em mente, agora sim, vamos embarcar na nossa máquina do tempo. Primeira parada, Grécia Antiga. É lá que a gente encontra as primeiras tentativas, ainda bem rudimentares, de colocar alguma ordem nessa bagunça que é a natureza humana. Vamos conhecer, basicamente, os tataravós da psicologia. E um desses pioneiros foi um cara chamado Teofrasto. Ele era um filósofo e o que ele fez foi genial para a época. Ele descreveu 30 caracteres ou tipos de gente, tipo o mesquinho, o tagarela, o arrogante. Sabe, aquele tipo que sempre tem certeza de tudo? Ou aquele que não para de falar um segundo? O mais doido é que mesmo depois de mais de 2000 anos, a gente ainda bate o olho nessas descrições e pensa, nossa, conheço alguém exatamente assim. Incrível, né? E depois de Teofrasto, veio uma ideia que dominou o pensamento ocidental por mais de 1000 anos. A teoria dos 4 humores. Acredita nisso? A ideia era que a nossa personalidade dependia do equilíbrio de 4 fluidos no corpo. Se você tivesse muito sangue, por exemplo, seria uma pessoa otimista, social, o sanguíneo. Se tivesse muita bile amarela, seria o colérico, aquele tipo mais irritadiço, pavio curto. É fascinante pensar que por séculos a medicina e as pessoas comuns explicaram o jeito de ser de cada um com base nisso. Agora, vamos dar um salto gigantesco no tempo, direto para o século XIX. Aqui, a coisa muda de figura. O estudo da personalidade sai da filosofia e entra de vez na medicina. Os médicos começaram a perceber um padrão curioso. Existiam pessoas que não eram loucas no sentido clássico da palavra, não tinham delírios nem alucinações. Mas, ainda assim, o comportamento delas era extremamente problemático, destrutivo. E isso foi o começo de uma verdadeira revolução. E essa evolução fica bem clara quando a gente olha essa linha do tempo. Tudo começou lá com Pinel, que falava em mania sem delírio. Basicamente, eram pessoas que tinham ataques de fúria, mas pareciam completamente racionais no resto do tempo. Depois veio Prichard com a loucura moral, um termo forte, né? Usado para descrever gente que parecia não ter bússola moral, não distinguia o certo do errado. E assim foi evoluindo, de termo em termo, cada um tentando dar nome àquilo que ele estava observando. Até que, em 1923, um psiquiatra alemão chamado Kurt Schneider chegou com uma definição que, olha, mudou tudo. Ele resumiu a questão de uma forma brilhante. Ele disse que as personalidades anormais são aquelas que, por causa da sua anormalidade, sofrem ou fazem a sociedade sofrer. Simples, direto e genial. Essa ideia de que o problema está no sofrimento, seja o da própria pessoa ou o que ela causa nos outros, é tão poderosa que continua sendo a base de tudo até hoje. Bom, depois de toda essa viagem histórica, chegamos aos dias de hoje. Como é que a gente organiza tudo isso atualmente? Para isso, existem 2 manuais principais que os profissionais de saúde mental usam no mundo todo, o DSM e a CID. Pensa neles como os grandes guias para diagnosticar essas condições. Vamos ver como eles funcionam. Mas antes de pular para o sistema atual, dá uma olhada de novo na lista do Schneider lá de 1923. Ele tinha 10 tipos. Tinha o hipertímico, que seria o super otimista, cheio de energia, e tinha o sem índole, que era o tipo frio, cruel. É muito interessante ver como ele tentou categorizar isso. Guardem bem essa lista na cabeça. Porque agora, olha só a classificação atual. A diferença é gritante, né? A gente saiu de uma lista de tipos do doido para um sistema muito mais organizado, que agrupa os transtornos em 3 grandes clusters, ou grupos. É uma mudança de paradigma total,
Vamos entender o que são esses grupos. Essa organização em clusters ajuda muito a gente a entender os padrões. O grupo A, por exemplo, é o dos chamados esquisitos ou excêntricos. Aqui entra o transtorno paranoide, aquela desconfiança constante de todo mundo. Depois tem o grupo B, o grupo dramático ou errático. É aqui que está o transtorno borderline com sua montanha-russa de emoções e relacionamentos super intensos. E por fim, o grupo C, o dos ansiosos ou medrosos. Um exemplo é o transtorno de personalidade evitativa, onde o medo de ser julgado ou rejeitado é tão paralisante que a pessoa se isola completamente. Olha, se essa viagem pela história da psicologia está sendo interessante, se está abrindo a cabeça para novas ideias, que tal dar uma força? Curte o vídeo, segue o canal PneumABR para não perder os próximos. E mais importante, a gente quer saber o que vocês estão achando. Qual desses conceitos históricos, qual dessas ideias mais chamou a atenção? Conta pra gente aí nos comentários. E claro, ativa o sininho para ser avisado das nossas próximas análises. Já que a gente falou do grupo B, o grupo dramático, tem uma curiosidade histórica muito boa. A origem do termo narcisista vem do mito grego de Narciso, a história de um rapaz que era tão, mas tão bonito que ele se apaixonou pelo próprio reflexo na água e ficou ali olhando para si mesmo até morrer. É talvez o primeiro selfie da história, né? Impressionante como um mito de milhares de anos atrás captura tão bem uma faceta da personalidade humana que a gente discute até hoje. Certo, mas no fim das contas, por que essa história toda importa? Por que a gente fez essa viagem desde a Grécia Antiga até os manuais de hoje? Bom, primeiro para a gente ver o quanto o conhecimento evoluiu, o quanto a gente avançou. Mas talvez o mais importante é para nos lembrar que as nossas definições do que é normal e anormal, elas não são verdades escritas na pedra. Exato. Esses conceitos não são estáticos. Eles mudam com a cultura, com a ciência, com a filosofia. A linha que separa o que a gente considera normal do anormal é muito mais uma zona cinzenta do que uma fronteira bem definida. O que um dia foi visto como loucura moral, uma falha de caráter, hoje a gente entende como uma questão de saúde mental que precisa de cuidado e compreensão. É um lembrete poderoso de que a história da mente humana ainda está sendo escrita. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se normalidade é, no fundo, só uma média estatística, o que isso quer dizer para a individualidade de cada um de nós? Ser normal é só ser igual à maioria? E onde fica o espaço para ser diferente, para ser excêntrico? Não tem resposta fácil para isso, claro, mas é uma pergunta que com certeza vale a pena a gente continuar se fazendo. Muito obrigado por embarcarem comigo nessa jornada pela história da personalidade.